Olá, como vai você? Cada vez melhor? Esperamos que sim, pois nós do Amor Exigente estamos aqui para fazer tudo o que pudermos para que isso aconteça em sua vida. Estimulamos a mudança de comportamento, o autoconhecimento, a busca incessante de informações para que você fique cada vez melhor, mais preparado para levar qualidade de vida para sua casa, seu trabalho, seu grupo, enfim, para o mundo em que vivemos. E você? Você já conhece Amor Exigente? Quem nos fala sobre o programa é a nossa jornalista Romina Secchiaro. Olá, Romina. Olá, dona Mara. Olá, você que nos assiste. O Amor Exigente, através dos grupos de autoajuda, da espiritualidade e dos 12 princípios básicos e 12 princípios éticos que norteiam a programação, proporciona mudanças de vida, seja tanto para quem tem problemas com drogas ou para quem pretende evitá-los através da prevenção. Experimente participar de uma reunião. Procure no nosso portal o grupo mais perto de sua casa e se dê essa chance. Hoje vamos continuar nossa entrevista com a Iraci Genésio Caetano, que é assistente social especializada em dependência química, e vamos falar hoje a respeito do papel da família no processo de internação e na volta para casa. Olá, Iraci, é um prazer tê-la novamente conosco. Igualmente, Seja Romina. bem-vinda. Obrigada. Bem, antes de nós iniciarmos o nosso assunto de hoje, vamos só retomar o assunto do programa anterior que ficou pendente, que é a respeito da internação involuntária, né? Que é um assunto que realmente ainda gera muitas dúvidas. Então, eu gostaria de saber, em que casos é indicada uma internação involuntária? Olha, basicamente, as mesmas motivações para a internação voluntária somadas a um risco maior do indivíduo naquele meio onde ele está, representando o risco para ele, representando o risco para a sociedade, tendo um prejuízo cada vez maior, uma dificuldade muito grande de reconhecer essas perdas, já ensejaria uma internação involuntária, né? Então, e as pessoas têm assim, dúvidas em relação a é correto fazer uma internação involuntária? Não dizem que só funciona o tratamento quando ele pede ajuda? Ou isso é uma intervenção para que a gente proporcione esse momento? Como que você vê essa questão? Olha, é uma intervenção, nós não temos experiência com internação involuntária, mas eu acredito ser uma intervenção que eventualmente é necessária. Nós vemos o desespero das famílias, né? Invariavelmente a gente vê reportagens ou mesmo nos procurando para uma internação involuntária e o desespero da família realmente sem saber como resolver aquela situação. Eu costumo dizer que a família tem um papel preponderante em mudar essa situação de involuntária para voluntária. Mas nem sempre essa família consegue, nem sempre dá tempo, né? Muitas vezes você vê uma tragédia aí ocorrendo. Então, eu realmente acredito, mesmo sem ter experiência, eu acredito que a internação involuntária às vezes é necessária. E é preciso dizer, existe muita confusão a respeito disso, mas eu estive estudando um pouco o assunto, até por conta da gravidade da situação, e eu sei que existem elementos jurídicos que dão respaldo para a internação involuntária. A necessidade é de se fazer as coisas corretamente, procurar o espaço jurídico adequado, o Ministério Público, o profissional de saúde adequado, né? E realmente fazer valer, porque assim, a primeira coisa que o dependente químico perde é a sua capacidade de volição, a sua vontade, os seus desejos ficam absolutamente em desacordo com o meio em que ele vive. Então, não tem como imaginar que ele vai querer, né? Até porque usar droga é bom, tem, num princípio, uma ativação de áreas importantes do cérebro responsáveis pelo prazer. Então, como é que você vai ter vontade de não sentir prazer? É preciso que ele sinta as perdas desse prazer, que esse prazer tem um custo, né? Então, mudanças no comportamento da família poderiam ajudá-lo a perceber isso. Às vezes a família não consegue fazer essas mudanças. Portanto, há momentos em que a internação involuntária poderia, pelo menos num primeiro momento, né, atender essa necessidade. Mas sabe, Iraci, nos grupos de Amor Exigente, cada vez mais nós temos assistido
a necessidade de internações involuntárias. Vocês têm percebido também? Temos percebido e acompanhado isso pelo Brasil inteiro. Correto. E qual é a nossa visão hoje sobre isso? Olha, realmente o ideal é você levar o jovem a querer se tratar. É como se nós tivéssemos uma balança. Aqui o prazer da droga e aqui a necessidade de tratamento. Tire no que você puder, no que a família puder, dificulte, não permita prazer para a droga. E realmente mostre as perdas. Não mostre. Não adianta falar, ele não ouve. Deixe ele sofrer as consequências das perdas de fato. Se não quiser, chega um momento em que vocês têm que agir. Ou ele acaba com ele próprio, ou acaba com a família. E aí é momento de fazer a internação involuntária. Essa internação, ela deve ter um tempo de desintoxicação, de conscientização, para depois começar um tratamento de fato voluntário. Então, o que nós temos assistido é isso, e eu gostaria muito que os grupos de amor exigente não fizessem tanta pressão no sentido de não, só interna se quiser. Nem sempre eles perdem o desejo real deles. Eles não têm condições de dizer o que é melhor ou o que é pior. Eles usam e fim, não é? Na verdade, Mara, o que é preciso lembrar também é que as famílias, elas têm muito pouca informação. E aí elas ainda estão presas àquela questão de que só se recupera quem realmente procura ajuda, de que a internação involuntária é ilegal, de que as pessoas sofrem, apanham e etc. Realmente existem poucos serviços estruturados adequadamente para prestar uma assistência involuntária. Porque requer uma equipe redobradamente especializada, um aparato jurídico adequado. Então, isso é difícil e as famílias, como não têm acesso, entendem, de repente, que não esteja adequado. Mas está adequado, nós temos visto muitas situações que evoluem para uma tragédia que poderiam ter, vamos dizer assim, ter sido interrompidas com, eventualmente, uma abordagem involuntária que depois se pudesse se transformar numa internação voluntária. É isso mesmo. Tem que ficar claro isso. Se informar melhor, obter mais informações a respeito. É importante realmente as informações, principalmente em relação a essa parte legal, ou seja, quem pode, qual é o familiar que pode fazer esse procedimento, quem que avaliza essa internação, a questão do Ministério Público que tem que ser comunicado, que ele está internado de uma forma involuntária. Então, quer dizer, a parte legal realmente é muito importante, mas eu acho que hoje, com o poder de um crack, não tem mais como a gente achar que não se pode falar em internação involuntária. O livre-arbítrio já foi totalmente comprometido nesse momento. Então, eu acho que é a mesma coisa que você vê alguém caminhando para o abismo e não fazer nada. Então, hoje em dia é diferente. Se confunde um pouquinho, Romina, com a internação involuntária com a compulsória, aquela que é legal, que é solicitada pelo juiz e que a pessoa normalmente está já numa situação de delinquência, em conflito com a lei. Essa é a internação compulsória. Tá? Então, há uma diferença entre a compulsória e a involuntária. Isso. A involuntária não tem nada de ordem jurídica. Não, ela é eminentemente médica, é um médico que deve solicitar, é um profissional da área de saúde, notadamente um médico que deve solicitar essa internação. Normalmente quem busca é a família. A rigor, em desespero, esse médico vai saber balizar a real necessidade, E então é uma internação involuntária feita ali os atores que participam, a família, o médico e o Ministério Público em seguida. Isso pode ser até posterior. Agora, a internação compulsória é quando esse dependente de alguma maneira já se envolveu em algum conflito com a lei e com a ordem, e aí muitas vezes o juiz determina essa internação. Então, assim, o serviço tem que receber, para isso ele faz antes um levantamento desse serviço para ver se
se ele tem condições de receber, não depende da vontade do dependente e muitas vezes nem da família. Né? Então, são situações diferentes. Situação, né? Bom, então vamos agora, então, mais uma vez, reforçando a necessidade aí da busca da informação, né? Então, Amor Exigente, sempre nas revistas, nos programas, no nosso portal, sempre buscando levar para vocês essas informações, porque nesse caso a ignorância aí não pode estar, ignorância do que é doença, né? A gente não pode realmente permitir. Dos recursos que nós temos, exatamente. Não é? Então, voltando agora para o nosso assunto de hoje, a respeito de família, né, enquanto o dependente está em tratamento ou quando volta para casa. Muitas vezes, já desgastada também, quando o dependente vai para uma internação, a família, agora estou tranquila, coloquei o problema lá e pronto. Acabou meu papel, né? E, na verdade, é bem ao contrário, né? Então, qual é o procedimento agora com a família para que ela também entre em tratamento junto com o dependente? Olha, é extremamente importante, ela levantou o recurso, ela conhece, então ela já tem de início as solicitações que a equipe fez para que ela providencie. A busca do grupo de apoio, o levantamento de algumas questões pendentes que foram trazidas logo no início da internação. Então, a família agora, mais descansada, porque o seu familiar está lá protegido, ela tem sim providências a tomar, começando pelo seu cuidado próprio, né? Retomar aí muitas vezes tratamento de saúde, etc, etc, mas principalmente o psicoemocional e espiritual que está extremamente comprometido. Como? Através dos grupos de apoio. Né? Os grupos de apoio são um ferramental extremamente importante para isso. Né? Então, a família terá um papel significativo na evolução, mesmo sem estar lá junto. Né? Ela tem um papel significativo nessa evolução do tratamento. E conforme vai caminhando aí essa trajetória, no sentido da família também reconhecendo o seu papel, começam a vir então as visitas, né? Isso. E você que tem experiência nisso, conta para nós um pouquinho, né? Existem visitas onde os familiares acabam agindo de uma maneira totalmente errada, equivocada, inadequada, porque ele está ali, né? Vem a família de fora, ele pronto para manipular, muitas vezes para dizer que não quer ficar e tudo mais. Que não precisa ficar, né? O que é adequado e o que é inadequado numa visita? Olha, Romine, acho bem oportuna essa pergunta, né? A gente até brinca e a população vai me compreender, e o ouvinte também que já tenha vivido essa experiência, no famoso chá de jatobão. Né? Então, ele se interna, equilibra um pouquinho, se alimenta um pouquinho, etc. Já estou bom, já posso ir embora. A família mobilizada, com pena, em dúvida se deveria ou não ter internado, quando chega lá e ele diz, olha, eu já tenho condições de ir embora, ela acredita nisso. É preciso que ela compreenda que dependência química é uma doença complexa, grave e que não remite assim com tanta facilidade. É preciso um tempo adequado para isso. Então, não acreditar nas manipulações, né, de que já estaria em condições de ir embora. Não acreditar, por exemplo, em situações que falam do serviço, porque aqui estão me judiando. Por isso que foi importante, como nós falamos na semana passada, levantar todos os aspectos sobre o serviço, para que quando o dependente venha dizer, ela possa dizer com tranquilidade, com assertividade, que não acredita que aquilo realmente possa estar acontecendo, mas que ela vai tomar providências nesse sentido. Faça a sua parte, que nós faremos a nossa. Né? Vamos conversar com os responsáveis, eu vou levar adiante essa sua queixa, mas não se deixe levar emocionalmente por essa queixa, acreditando que ele já possa ir embora. Como responsável por um serviço, me assusta muito quando isso acontece. O paciente fica 2, 3 dias no tratamento, solicita que quer ir embora, você liga para a família, você desliga o telefone, ela está no portão, vindo buscar. E muitas vezes essa família veio judiada, muitas vezes com o olho roxo de apanhar, totalmente degradada moralmente. Quando ele estala o dedo, eu quero ir embora, ela está no portão. Isso fruto de conversa que nós teremos lá da questão da codependência, né? Da dificuldade emocional que a família fica. Então, objetivamente, o que você disse, não leve em consideração apenas o que o paciente está dizendo. Procure informações, conheça pessoas que já passaram por aquele serviço, né? Que possam te ajudar a avaliar se está correto aquela queixa que ele está fazendo, né? Nos grupos de amor exigente, nós vimos situações em que eu gostaria muito que fossem trabalhadas nos subgrupos de pais
e que nós estivéssemos atentos a isso. São pessoas, são familiares que, tendo um pouco de medo do filho, ou tendo uma situação difícil com eles, elas, em vez de assumirem algumas posturas, dizem que eu estou fazendo isso porque o amor exigente mandou. Eu estou fazendo isso porque, quer dizer, não assume e não assume aquilo que é bom para o nosso ente querido, para o nosso está ali em tratamento. Filho ou filha em tratamento. Então, o que nós, nos grupos e subgrupos de amor exigente, temos que fortalecer é realmente uma postura de amor, mas de muita firmeza. E que os pais comecem a viver o nosso programa por inteiro. Qual é o programa de amor exigente? 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, responsabilidade social. Nós temos responsabilidade com a nossa cidade, com os nossos vizinhos, com os outros que a pessoa que estava internada estava passando em cima de todos eles. E temos uma espiritualidade pluralista. Então, nós vamos ter tempo, enquanto ele está internado, para fortalecer essas posturas. E olha, a ética, a integridade moral é básica para o tratamento da codependência e da dependência química dos nossos filhos. Então, o que eu vejo que nós temos que fortalecer nos grupos de amor exigente são as posturas de amor exigente para que as famílias não escorreguem por aí. É comum mesmo em clínica eles terem essas saídas ou não? Com certeza. Mesmo em clínica, onde o período é muito menor. Né? Para você ver o nível de manipulação trazido, né, pela natureza da dependência química, né? Pessoas ficam internadas, às vezes, por 3 meses sem ver ninguém da família, dependendo do serviço. E clínica, geralmente, naquela semana ele já vai ver a família. Ainda assim, ele tem esse comportamento. Porque o apelo para o uso é muito maior, é preciso compreender isso, a família precisa compreender isso, né? E realmente confiar nos profissionais e realmente atender aquilo que a equipe está solicitando e não se deixar levar por esses apelos do dependente. Esse livro, O que é Amor Exigente, já está na 43ª edição. É um livro importante para você conhecer algumas posturas de amor e exigência. É antigo, mas está muito atual. E sempre a gente faz uma revisão. Então, gostaria muito que vocês, para receber um filho de volta, conhecessem os valores que estão aqui dentro. Seria importante. Então, falando em receber filhos de volta, né? Então, veio todo aquele processo de evolução, de autoconhecimento, conhecimento da dinâmica familiar. Mas, às vezes, quando ele volta, a família está tão eufórica com aquela chegada que acaba cometendo erros aí sem precedentes, né? Quais são as ações que devem ser evitadas, as mais adequadas e quais as evitadas, né? A primeira coisa, eu também acredito que a família vai me compreender, é em relação ao tapete vermelho. Não estenda tapete vermelho. Ele não fez nem mais nem menos do que ele deveria fazer. Ele foi buscar a sua recuperação e etc. Ele não deve ser recebido como um herói, né? Os amigos às vezes costumam dizer, nossa, você é corajoso, como você teve coragem de pedir ajuda, né? Então, esse tipo de postura não ajuda, porque o dependente ainda está muito fragilizado no seu ego, nos seus desejos. Então, se alguém der um espaço para ele se acomodar no desejo antigo, é muito mais conhecido para ele. Então, a família não pode fazer festa, fazer faixa, seja bem... Não, ele está recebendo uma pessoa, quando você recebe uma pessoa de qualquer outra... Hospital. Isso, você vai receber com sobriedade, eu costumo dizer isso. Receba com sobriedade, sem euforia, né? Com seriedade, ajudando esse familiar a assumir o seu papel dentro das instâncias familiares, que esse papel normalmente se perdeu,
né? Então, esse comportamento é fundamental. Deixar que o dependente tome a decisão de contar ou não e para quem ele vai contar, onde ele esteve durante aquele tempo, né? O contrário, algumas pessoas trazem famílias para ver como ele está gordinho, como ele está bonito, como ele está diferente. Não, ele precisa... Uma coisa que é importante, o dependente químico, ele tem uma dificuldade grande de lidar com a ansiedade, mesmo na recuperação. Então, não pode ter novidade, não pode ter nada muito diferente, tudo como estava. Inclusive as coisas que ele quebrou, que ele prejudicou, aquilo que for possível deixar como estava. E então, vamos sentar, vamos ver como que nós vamos resolver isso, que se quebrou, que se foi, que se perdeu, essa luz que não se pagou, enfim. Tudo isso é importante, porque senão se você cria uma situação mágica para ele, né? As pessoas, todo mundo tratando como se ele fosse a pessoa mais importante, e mas não no sentido de que se tem que fazer as coisas por ele, né? Então, é importante que a família tenha esse comportamento, né? De devolver a ele a responsabilidade, o seu papel. Às vezes é um chefe de família onde os filhos já nem perguntavam nada para ele, já perguntavam, fala com sua mãe. Então, agora, aos pouquinhos, precisa devolver o papel para esse pai, ajudar esse adolescente a se dirigir mais a esse pai, ou a esse irmão, ou a essa mãe, né? Então, é muito importante esse retorno ao lar, ele tem que ter cuidados importantes. O que nós vemos, que é a coisa que é tratar normalmente a pessoa, não é? O que me assusta muito são familiares que, ao receber o filho, faz um churrasco com cerveja. É comum isso, quer dizer, a pessoa é que nem um diabético, não pode tomar sorvete com calda caramelada. É a coisa que ele mais aprecia, o diabético. E daí eu vou fazer, ele chega de um tratamento no hospital, eu vou fazer uma mesa de doces e sorvetes caramelados? Impossível. A mesma coisa em relação ao filho em tratamento. Quer dizer, nós temos que... E outra coisa que me assusta muito é que eles querem que ele não perca tempo mais, Iraci. Então tem que voltar para a escola, tem que voltar para não sei o quê, tem que... Não, dá um tempo, ele tem que aprender a estudar antes de ir para a escola. Vamos criar o ambiente de estudo, vamos escolher... Vamos com calma, acho que é isso que você gostaria de falar, não é? Exatamente, exatamente. É respeitar o momento dele, o tempo dele, né? Para que ele consiga se reinserir novamente naquele movimento, naquela dinâmica familiar ou do trabalho, né? É muito importante, sim. Uma das coisas também, nós estamos chegando ao final do programa, que eu gostaria que você falasse, você acredita que na prevenção à recaída, uma escolha de um yoga, de uma ginástica, de uma espiritualidade seria importante para ele? Olha, Mara, como é importante. Toda forma de cuidado com a saúde mental e espiritual é fundamental, é a única prevenção que existe, é a busca desse equilíbrio emocional e espiritual. Então, assim, a própria frequência nos grupos, né, mas também atividades que o levem para uma autorreflexão. O yoga, o relaxamento, né? Filosofias, às vezes conhecer novas filosofias, a leitura, né? O passeio, o lazer com cultura, com conteúdo, né? A gente quero falar rapidamente disso, a pessoa sai de um tratamento, um jovem, sai de um tratamento, vou te dar de presente um convite para o show de rock que você mais gosta. Complicado, né? Continua tudo no mesmo padrão, na mesma maneira. O rock é maravilhoso, mas ele ainda não está pronto para, com responsabilidade, curtir aquele tipo. A questão dos evites, né? Isso. Evitar os lugares, hábitos e pessoas. Os gatilhos, né? Os gatilhos. E falando em yoga, mais uma vez, nosso querido padre foi pioneiro, né? No sentido de trazer a técnica da yoga para os dependentes da fazenda e ir fazendo a tal yoga cristã ainda, né? Então, quer dizer, como realmente ele pensa à frente do seu tempo, traz, né? Os recursos certos na hora certa, né? Bom,
Chegamos ao final desse programa, agradecemos mais uma vez a sua participação, Iraci. Esperamos você na semana que vem para então falarmos sobre codependência. Estaremos Você aqui. de casa, obrigada pela presença e até a semana que vem. Olha, agradeço muito a sua presença, Iraci, mais uma vez, e essa história de estar sempre disponível para o AE. É muito bom, Obrigada, né? Romina. E ó, você de casa, vocês não esqueçam, o nosso programa está também no site do AE. Nós esperamos que vocês cheguem, não só a semana que vem, mas que procurem também no Amor Exigente no site, rever tudo isso. E saibam, contem conosco. Nós contamos com vocês também.